Anuncie. Escolha o rádio, o único que põe o seu produto em evidência por 24 horas. O seu cliente ouve. Fica sabendo de seus preços, de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Consulte o departamento comercial da Rádio Nova Difusora. Ligue 3681 1134. 3681 1134. Oi, vó, qual é a boa? Tô mandando um áudio para sua prima explicando como votar. Também tô precisando aprender. Então agora vou mandar para você. Oi, meu netinho lindo. Nestas eleições, o primeiro voto é para deputado federal. Tecle os 4 dígitos e aperte confirma. Aí, deputado estadual ou distrital, 5 dígitos e confirma. Depois, senadores, 3 dígitos e confirma. Faça 2 vezes, vamos eleger 2 candidatos. Governador são 2 dígitos e confirma. E presidente também são 2 dígitos e confirma. A votação é das 8 às 17 horas. O primeiro turno é dia 7 de outubro e o segundo dia 28 de outubro. Não se esqueça de levar um documento oficial com foto e seu título de eleitor. Ou só o e-título no celular se você tiver biometria. Pronto. Você é a melhor, vó. Calma aí, você não vai embora sem tirar uma selfie comigo. Justiça Eleitoral. Plantão de notícias. Endocrinologista Michael Holick, responsável pelo estímulo ao consumo da vitamina D, engordou sua conta bancária com milhares de dólares recebidos da indústria de suplementos. Entusiasta extremado, escreveu livros e artigos sobre a deficiência da substância responsável pela absorção de cálcio. Os estudos redirecionaram diretrizes norte-americanas na recomendação do consumo, elevaram as vendas de repositores sintéticos e fizeram disparar os testes de laboratório. A febre da vitamina D atravessou fronteiras e se espalhou pelo mundo, inclusive no Brasil. Agora, uma investigação pedida pelo The New York Times revela que Holick recebe honorários milionários para atuar como consultor de laboratórios e influenciar a comunidade médica. Os relatos não desqualificam o benefício da vitamina D para fortalecimento dos ossos. O que se questiona são os níveis ideais da substância para a afirmação de que há ou não a deficiência. Isso coloca o médico sob suspeita de superestimar os valores adequados em favor do aumento das vendas de suplementos. Segundo a Folha de São Paulo, o médico admitiu que trabalha para o Laboratório Quest e outras empresas. Bernadette Druzian, Agência Rádio 2 de Notícias. CYK 723, Nova Difusora, 1540, São Paulo, Brasil. Olá, bom dia, você ouvinte da Nova Difusora AM em 1540, começando mais um programa Unifiel 60 Minutos, um programa produzido pelo Centro Universitário Fiel, Unifiel, sempre trazendo assunto de grande interesse para a comunidade, para a sociedade. Hoje na técnica nós temos aí o Domingos José, bom dia Domingos, bom dia ao Miguel Jacques na supervisão, a Raquel Duarte, que é a nossa produtora, e a apresentação comigo, Júlio Rezende. Centro Universitário Unifiel, sempre trazendo assunto interessante. E hoje o assunto realmente eu acho que é de grande interesse, é da área da saúde, mas é da área do cuidado com o ser humano também. Nós vamos falar sobre o autismo e o que vem a ser o autismo, as suas consequências, o seu diagnóstico, enfim, tudo que circula aí nesse problema acometido por quase 2 milhões de brasileiros. Daqui a pouquinho a nossa especialista Érica Fernanda Ursulino Lemos vai falar a respeito. A Érica, pessoal, ela é mestranda em psicologia educacional, graduada em pedagogia, pós-graduada em psicopedagogia, neurociências, transtornos e psicanálise. É especialista em autismo e também em TDAH. Muito bom dia, Érica Fernanda. Seja muito bem-vindo ao Unifiel 60 Minutos.
Bom dia, Júlio. Muito obrigada pelo convite. Se você puder falar um pouquinho mais alto depois na frente do microfone, vai ser melhor para que os ouvintes te ouçam, viu, Érica? Você pode participar conosco aqui através do telefone 3681-1134 ou também pelo Facebook/Unifiel. Você vai lá, nós estamos ao vivo, você vai poder fazer o seu comentário, também as suas perguntas para a especialista Érica Fernanda Ursulino Lemos. Érica, vamos iniciar já com a pergunta básica. O que é o autismo? Bem, o autismo é um transtorno psíquico, né, de origem genética, ainda muito especulada, né, a gente ainda não tem assim uma explicação científica do que causa o autismo, mas é um acometimento, principalmente, a tríade de sintomas que vai classificar uma pessoa portadora de autismo é o atraso da sua linguagem, né, o desenvolvimento da linguagem, os comportamentos e o interesse repetitivos e a inabilidade social e interação. Né, ele tem essa interação e a capacidade de interagir pouco desenvolvida ou prejudicada. E o autismo, eu não sei se começou a ser mais divulgada essa questão do autismo no Brasil, ou se há mais acometimento de pessoas com autismo, Érica. A gente ouve falar muito mais hoje em dia, tem até a semana, né, de prevenção ou de comemoração. Comemoração não, mas uma semana de vamos dizer assim, de comunicação a respeito do autismo para que as pessoas entendam, né? Sim. É isso mesmo, porque no Brasil são mais de 2 milhões de pessoas. É isso mesmo. Foi estipulado pela ONU em 2008, no dia 2 de abril, nós fazemos, não uma comemoração, mas assim, a gente chama a atenção da sociedade para um dia de conscientização mundial do autismo. Conscientização, isso. É o dia 2 de abril, são realizadas aí em todo mundo campanhas, passeatas, caminhadas, né? A gente tem chamado a atenção para conscientizar pelo seguinte, realmente a gente tem acompanhado uma demanda, o crescimento da demanda de pessoas autistas. De acordo com as pesquisas divulgadas nos Estados Unidos, por exemplo, a cada 110 pessoas, uma pessoa é autista. O Brasil, com 200 milhões de habitantes, nós temos aí mais de 200 milhões de pessoas com autismo. Só em São Paulo são mais de 300 mil ocorrências, só no estado de São Paulo. Então, a gente sabe que realmente tem acometido, a gente tem visto o maior número mesmo, esse crescimento. E o transtorno, ele acomete principalmente os meninos. Os meninos, a gente tem uma estimativa de cada 10... A cada 10 portadores, 10 são meninos. 10? A cada 10, 8 são meninos. 8 são meninos. Isso, a cada 10, 8 são meninos. 80% dos casos, em 80% dos casos, são meninos. Sim. São... isso. Por favor, como nós estamos sendo transmitidos pelo Facebook, o Domingos está corrigindo a gente aqui para que você fique mais para cá nessa posição para aparecer na câmera ali. Tudo bem. Tá bom. Ô, Érica, agora, e as causas? É uma causa genética ou Sim. não? Já está determinado que é uma causa genética. E os pais já possuem esse gene que vai proporcionar o aparecimento do autismo na criança? Nós temos aí vários estudos, Instituto Genoma, né, pela USP, o IPQ, do Hospital das Clínicas, vários estudos, e atribui-se realmente a um gene, né, e ao estudo desse gene. Mas existem especulações, inclusive, de que teria uma das causas e o aumento seria vacinas, o mercúrio presente nas vacinas, várias outras especulações. Mas o que a gente vê é a questão, o que a gente considera realmente é a questão genética, até porque a gente vê a reincidência na mesma família. Então, é possível pais de crianças autistas terem outros filhos autistas. Né, eu conheço muitas famílias que tiveram o diagnóstico, depois tiveram outro filho e teve mais um filho autista depois. Mas o mais comum é que a criança já nasça
com a síndrome não, ele é um transtorno. Um transtorno, né? Então, o mais comum, não é que ele vai aparecer depois, a criança não vai ser acometida com 4 anos de idade com autismo. Não, na verdade, a criança já nasce com esse transtorno, mas o que vai acontecer é o seguinte, dentro desse desenvolvimento na primeira infância, do desenvolvimento, os pais e o pediatra vão fazendo os testes de inteligência, vai aplicando os testes de inteligência na criança. E a gente observa alguns elementos, alguns sintomas muito relevantes para o diagnóstico. Então, por exemplo, a pouca interação ou a inabilidade social infantil, a fuga do olhar, que seria evitar realmente o contato visual do bebê, e o atraso de fala, o atraso da linguagem é muito comum. E o que acontece? Por que às vezes a gente não tem um diagnóstico tão cedo? Por conta do despreparo dos profissionais, inclusive de saúde, a gente diz os pediatras. Uhum. As mães, elas levam todos os meses as crianças às consultas, né, pediátricas, e o que acontece? Existe aquele mito de que a criança vai falar quando ela tiver outros irmãos, ou contato com outras crianças, ou na escolinha, vamos aguardar, e acaba sendo muito moroso esse diagnóstico, até se chegar, de fato, a um fechamento, né, dele. Quer dizer, você falou aí nas condições que os pais devem observar as suas crianças para saber se tem realmente algum problema, né? Você falou no desvio do olhar. A gente percebe que a criança recém-nascida, depois menorzinha, já no berço, ela tenta interagir com os pais, quando os pais brincam Sim. com ela presta atenção para querer imitar aquela brincadeira, para dar risada. Então, aquela criança que tem autismo, ela não vai interagir dessa forma, o olhar dela sempre vai desviar. Não significa que toda criança que desvia o olhar tem autismo, Tá? mas todo autista desvia o olhar. Tá. Então, é uma determinante, é uma dificuldade que eles têm realmente esse contato visual, fazer e manter o contato visual. Né? Dentro das terapias que a gente leva os filhos e trabalha, estabelecer esse contato visual é um ajustamento, é importante, né? Para que a criança possa, inclusive, porque a nossa linguagem, ela não é só verbal, ela não é só a linguagem falada. Nós nos comunicamos através dos gestos, da face. E se eles não estabelecem esse contato visual, eles não compreendem também a mensagem que estamos passando através das nossas representações faciais, da nossa face. Claro. Então, é uma dificuldade que eles têm de entender a mensagem subliminar, a mensagem do que não é dito, do que não é falado. Então, o autista, ele tem uma dificuldade de comunicação muito grande, há um prejuízo na comunicação por conta disso. Eles não sabem interpretar os sinais que são passados para eles. Sinais não verbais, piadas, mensagens subliminares, mensagem figurada. Eles têm uma dificuldade muito grande por ter um pensamento concreto, um pensamento lógico. Né? O transtorno, uma das características, além dessa tríade de sintoma do atraso de fala, dos movimentos repetitivos, né? Essa motricidade pouco desenvolvida e essa inabilidade social, é essa questão lógica deles, o raciocínio muito lógico. E pode haver também o déficit de atenção, né? O déficit de cognitivo, dependendo do nível. Eu queria voltar um pouquinho, Érica, quando você disse lá dos sintomas que os pais devem observar. Então, o primeiro sintoma é esse desvio do olhar, assim, a falta de interatividade com os pais e tal. E depois, um pouco mais à frente, seria a questão da fala. A criança tem dificuldade de falar. Sim, existe realmente um atraso na fala e a criança, ela acaba utilizando o adulto como um instrumento, levando a criança, pegando na mão do adulto, da mãe, da avó, do cuidador. Ela utiliza o adulto como instrumento para poder obter o que ela deseja. Então, se ela quer um copo de água, ela vai pegar na mão da mãe, da avó, e vai levar a mãe, a avó até o copo de água. Ah, porque ela não fala. Exatamente. E isso acaba prejudicando o desenvolvimento pelo seguinte: uma criança que não fala na escola, ela não se faz entender, ela não se comunica e ela acaba apresentando, por muitas vezes, comportamentos agressivos em relação aos outros, aos demais. E isso tudo vai prejudicando muito, né? E dificuldades motoras? Ela tem dificuldade de andar também, de se locomover,
Geralmente, Pegar o objetos. que não é determinante, não é, digamos assim, mas eles têm uma dificuldade na motricidade fina, no desenvolvimento da motora fina. Então, eles têm um pouco desengonçado, desorganizado, Aham. sim. E eles têm uma força que talvez não é compreensível, mas os autistas eles são muito fortes. É uma característica que a gente observa também. Uhum. Eles são ligados à música, por exemplo, eles podem ser habilidosos em tocar Sim, instrumentos. eles são extremamente sensíveis, inteligentes, extremamente inteligentes. Eles têm uma facilidade com a música, com a arte, com as tecnologias. É impressionante como o autista eles têm uma habilidade muito grande dentro do espectro, que a gente fala espectro, porque o espectro ele é muito. Não existe um autista igual ao outro. Uhum. Por isso que o símbolo do autismo é esse quebra-cabeça colorido, um quebra-cabeça de muitas peças, colorido por conta da diversidade. E a gente sabe que os autistas, eles podem ser verdadeiros gênios. Nós conhecemos autistas aí na sociedade de destaque. Uhum. Mas ao mesmo tempo em que eles são verdadeiros gênios e têm talento para alguma área, eles têm um déficit, um atraso para outras. É muito discrepante isso. Principalmente nessa questão da sociabilidade com os outros, né? Sim, a interação social é sempre prejudicada. A maior preocupação. Uhum. Eles preferem realmente o isolamento. Mesmo um autista brincando com outras crianças numa escola, é possível observar que ele não faz a vinculação. Ele está presente no grupo, participa das atividades, mas ele não vincula, ele não estabelece um vínculo com as demais crianças. Quando você dá um exemplo, Érica, de que o autista ele é muito objetivo, que tipo de objetividade ele tem? Ele entende, você falou que ele não entende piadas, dá um exemplo disso no dia a dia, que ele não vai entender uma coisa que é muito objetiva. Na verdade, é porque eles têm um pensamento lógico. Então, por ter um pensamento lógico, eles entendem as coisas tal qual elas deveriam ser, Uhum. e não pelo olhar do outro, né, na interpretação subjetiva do outro. Então, esses ditados populares, nossa, vai chover canivete, por exemplo, piadas do dia a dia, que é muito comum Uhum. entre jovens, né, eles podem não entender isso e não entender que isso é um modo de dizer. Né, um modo O de jovem falar. fala muito lacrou hoje. Isso aí lacrou, hein? Lacrou. Ele já pensa que seria uma lacração de alguma coisa. Sim, eles vão ter dificuldade de entender e se comunicar. A dificuldade ela é grande no acesso à comunicação, né? Então, como acessar o outro? Então, por exemplo, o que é comum? Uma pessoa que está numa fila de espera, num dentista, numa clínica, a pessoa, o ser humano, naturalmente ele é sociável. Então o que ele vai fazer? Ele vai estabelecer uma comunicação com alguém que esteja ali esperando naquela sala de espera. Então a gente inicia uma conversa do tipo: nossa, tá calor, nossa, vai chover. A gente inventa uma desculpa para iniciar um diálogo. O autista ele não vai fazer isso, ele dificilmente vai tentar esse diálogo porque ele pensa assim... Tipo aquela conversa de elevador, né? Exatamente, ele não faz esse diálogo, essa comunicação de elevador pelo seguinte, ele pensa, eu não conheço essa pessoa, eu não devo falar com ela. E eles são muito inflexíveis. Eles têm uma dificuldade de quebra de rotina e de regras. Então, por exemplo, se foi ensinado a eles, você não deve falar com uma pessoa desconhecida, eles levam isso muito a ferro e fogo, muito a sério. Então, eles não vão falar com uma pessoa que não é do conhecimento deles. Uhum. Olha, que interessante, né? Muito bacana esse assunto. Agora, o autista, você deu esse exemplo, você tinha dado um exemplo fora do ar aqui também, que é a questão da comida. Se você fala determinado nome de comida, ele vai entender que é aquilo mesmo, não é isso? Isso é um exemplo que eu tenho, por exemplo, do meu filho, né? Eu tenho um jovem de 15 anos autista, ele está dentro do nível mais leve hoje de autismo, e mesmo sendo leve, a gente pensa assim, mesmo considerado leve, não é tão leve assim. Há dificuldades, né? A inabilidade de interação social e o tratamento é realmente muito difícil para as famílias. Mas o meu filho, por exemplo, se a gente usar um exemplo assim para ele, vou dizer para você, olha,
vem almoçar, hoje vai ter um prato especial. A minha mãe aconteceu isso já algumas vezes. A vovó fez aí um prato especial, um lagarto com molho madeira, você vai gostar. E aí, quando ela disse isso, eu já imaginei. Eu pensei, ele vai entender da maneira concreta. E foi exatamente quando chegamos na casa da minha mãe, ele se recusou a comer o lagarto com molho madeira, sugeriu que fosse feito um ovo para ele, porque ele imaginava realmente o bicho, né? O lagarto. Lógico. Exatamente. Se é lagarto, será um bicho lagarto. O lagarto morto e ainda acometido com um molho de madeira cheio em de cima. madeira lá, cheio de Exatamente. Por conta do pensamento lógico, concreto deles. Olha que bacana. 11h17, falando hoje sobre o autismo, com a especialista Érica Fernanda Ursulino Lemos. Érica, mas eu acho que o que acomete as famílias é o seguinte: como se lida com essa situação, né? Você tem uma criança, toda a expectativa do mundo que ela vai crescer bem, que ela vai ter saúde, e de repente você se depara com um problema desse. Não sei se a gente caracteriza como um problema ou como uma prova de Deus para a família. Uma missão. Uma né? missão. Como é que se lida com uma coisa dessa? Olha, é bem difícil. Existe uma expectativa, todos os pais têm uma expectativa de gerar filhos saudáveis. Esse é o desejo de todos os pais, né? De receber ali um bebê, uma criança que vai ter sucesso, né? Vai desenvolver com saúde. Então, quando a gente observa que... Porque a criança não nasce com manual de instrução. Então, a gente é meio que tateando na observação. Os pais de primeira viagem, por exemplo, eles não têm um outro exemplo, não tem um outro filho, por exemplo, para saber como seria um desenvolvimento normal. Então, a gente acompanha em outras crianças da sociedade da mesma idade e percebe uma estranheza, né, comportamentos estranhos, o déficit, por exemplo, o atraso da linguagem. Claro. Então, a gente fica percebendo que há alguma coisa errada naquele desenvolvimento do filho com base na criação dos outros filhos, das outras pessoas ou na própria sociedade. E muitas vezes os pais não enxergam isso. Há também os pais que não observam, ou não percebem ou se negam a ver isso. E aí o diagnóstico fica mais tarde, somente quando a criança ingressa na escola, por volta dos 3, 4 ou 5 anos, é que a professora, né, que tem um olhar diferenciado, né, ela tem essa sensibilidade maior, os profissionais de educação, em perceber e direcionar, encaminhar essas crianças para uma avaliação psicológica, né, neurológica. E aí, quando os pais recebem o primeiro encaminhamento de professores, né, dos profissionais de educação, porque muitas vezes isso passa despercebido também pelos próprios pediatras, como já foi mencionado, pelos médicos. E aí, quando os pais recebem esse encaminhamento de procurar, olha, pai, mãe, a professora chega e diz, né, eu estou encaminhando aqui o seu filho, aqui um relatório, algumas queixas, para que possa ser verificado algumas dificuldades que ele tem de interação social, de atraso de fala. E a professora, ela não sabe exatamente o que aquela criança tem, mas ela pretende ajudar nessa desvendar. E os pais, quando eles levam para uma fono, para a psicóloga, para o neurologista, né, e descobre-se, existe uma tendência dos pais, uma dificuldade de aceitação do médico psiquiatra. Ainda tem. É impressionante, nós estamos aí em século 21, né? E os psiquiatras ainda têm aquela coisa, aquele preconceito de levar o meu filho no psiquiatra. O psiquiatra, ele é o médico que trabalha com a doença mental, mas na verdade a gente tem que pensar em termos de saúde mental e não doença mental. O foco tem que ser a saúde. A família acaba sendo acometida como se fosse uma espécie de luto, tem toda aquela expectativa de vida e se forma uma coisa triste dentro da família. Dá para caracterizar como se fosse um luto? É o luto. Nós passamos pelas fases do luto, os pais de criança. Um luto psicológico. É um luto psicológico que ele é acometido por algumas fases, né? E ele é caracterizado, ele é logo depois existe, eu posso dizer assim, que há um marco aí, a vida antes do autismo e a vida pós-autismo. Quando você recebe o diagnóstico após a realização de exames e recebe o diagnóstico de que seu filho é autista, tudo muda.
existe uma frustração realmente do que você esperava, existe um luto, uma perda. A perda, o luto que a gente diz é porque existe a morte realmente de um filho perfeito. Então, a morte Entendi. do filho perfeito, a perda daquela criança. Então, nós temos que encarar e adequar agora, a aceitar esse filho que nós temos. E aí, cada um vai encarar de uma maneira. É uma missão, eu vou recorrer à fé, né? A fé vai me ajudar nisso. Eu tenho que decidir o que fazer, o tratamento medicamentoso, terapias. Começa aí uma corrida contra o tempo para descobrir, desvendar tudo. As fases do luto, elas são acometidas, a primeira delas é a negação. Os pais negam. Que a criança tenha problemas. Sim, essa fase ela começa até antes do diagnóstico. Os pais, de repente, percebem que o desenvolvimento do seu filho não é um desenvolvimento padrão, não é como de as demais crianças da família, mas ele se nega a acreditar, ele se nega a buscar ajuda. Ele engana a si mesmo. Ele diz, não, mas ele não fala ainda, mas ele vai falar. Quando ele tiver um irmão, ele vai falar. Quando ele for para a escolinha, ele vai começar a falar. Então, ele começa a negar a existência desse primeiros sintomas. Depois do diagnóstico, ou seja, o pai já tem a confirmação do diagnóstico de autismo, do CID-10, né, dentro do DSM, que a criança está dentro do TEA, transtorno do espectro autista, aí os pais eles entram numa outra fase, que é a fase da raiva, que é assim, Negação, raiva. E isso, depois da negação vem a raiva. É muito comum, a gente sente uma raiva porque a gente pensa assim, mas por que comigo? Eu fiz, no meu caso, por exemplo, né? Eu fiz o tratamento, o pré-natal, tudo perfeito. Por que comigo? O que aconteceu? O que eu fiz de errado? A gente sente realmente uma raiva muito grande, uma culpa, uma raiva o próprio casal entra em desacordo. A gente sente raiva um do outro, né? Começa aí uma série de ataques. E aí a terceira fase é a fase da barganha. Chega um momento, depois da raiva, né, da negação, a gente começa a dizer assim, a barganhar. Tá, ele tem o autismo, mas ele é super inteligente, ele mexe com o computador, né, com os instrumentos eletrônicos e tecnológicos de uma maneira que nenhuma criança mexe. Então, a gente começa a barganhar, ou seja, a enganar-se, né, a diminuir aquilo. E aí a gente tem a fase que, digamos que seja assim, a decisiva, que é a depressão. Então, todo mundo passa pela depressão. Né? É um momento de tristeza, de realmente o casal se sente assim, as mães, de luto, de tristeza, por não saber o que fazer. Não há por quê? Né? Quando a gente chega na depressão, a gente já começou a entender o caminho não vai ser fácil. A estrada, né? Vai ser bem pedregosa. A gente já percebeu que o SUS não está preparado para atender o portador. É nesse sentido que eu queria chegar agora no nosso bate-papo. Aí depois do diagnóstico, a família lá, bom, e tratamento? Tratamento, onde buscar o tipo de tratamento assertivo para a criança, para o nível de autismo, que ele tem vários níveis, não é isso? Sim, sim. Concluindo, né, depois da depressão, a última fase do luto é a aceitação. Depois que a gente sai do fundo do poço, né, de passar por aquele sofrimento, a gente aceita, né, a ideia que deve se aceitar e buscar aí o tratamento. E o tratamento, ele é medicamentoso, ele pode ser medicamentoso de acordo com o nível e terapêutico. Os níveis, eles podem ser do nível leve, moderado ou severo, que é o autista clássico. O que vai diferenciar um nível do outro? A necessidade de apoio, ou seja, a autonomia do sujeito. Então, um sujeito de nível leve, ele tem uma autonomia maior, ele sabe fazer o uso do banheiro, se comunicar, ele tem a preservação da fala, do cognitivo, né, um sintoma leves de autismo. Está dentro do espectro, mas com habilidades preservadas de pessoas típicas. Enquanto que uma pessoa moderada, ela vai precisar de apoio substancial na escola, acompanhamento maior de TO, de um AT, de um atendente terapêutico. A família tem que estar mais presente ali. E a linguagem menos desenvolvida, embora pode se falar, pode ser verbal.
E no caso dos níveis graves ou severos, eles são não verbais, é a classificação de crianças que não falam, mas elas escutam, elas são crianças que escutam, ouvem, passam Mas elas não interagem. Não interagem. Não Aí a interagem. gente pode pensar inabilidade e incapacidade realmente social. Dependendo do grau, isso vai estar, essa autonomia, ela é prejudicada. 11h27, nós falando hoje sobre o autismo, vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho voltamos falando mais aqui no Unifiel 60 Minutos. Nova Difusora. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Ah, eu acredito. Eu acredito. Elas acreditam numa vida normal, na superação. Elas acreditam e a cada conquista acreditam mais. Nós acreditamos. Por isso, existe a ACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente. Ligue 0800 771 7878 e contribua. A ACD. Quem acredita, doa. Baseado em um texto oficial da ONU. A democracia é um valor universal baseado na livre vontade dos povos de determinarem seus sistemas político, econômico, social e cultural. Embora as democracias partilhem traços comuns, não há um modelo único de democracia, e a democracia não pertence a nenhum país ou região. A democracia só existe com a participação de todos. 15 de setembro, Dia Internacional da Democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. De segunda a sexta-feira, do meio-dia às 2, programa Antônio Júlio Baltazar, com a tradicional mesa redonda e muitas histórias do nosso experiente jornalista. Não perca, de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 2, aqui na Rádio Nova Difusora. Agora você pode ouvir a Rádio Nova Difusora pelo aplicativo. Baixe agora no seu smartphone. Aplicativo Nova Difusora. Você pode ouvir em qualquer lugar. Aplicativo disponível em todas as plataformas. iOS, no seu iPhone e também no seu celular Android. Você vai ouvir a melhor programação. Nova Difusora. Cada dia mais perto de você. Nova Difusora. Rádio Nova Difusora AM 1540. Muito bem, voltamos, 11h29, voltamos com o programa Unifiel 60 Minutos, programa produzido pelo Centro Universitário Fiel, ou Unifiel, hoje falando sobre autismo, com a especialista Érica Fernanda Ursulino Lemos. Érica, no primeiro bloco nós falávamos a respeito do atendimento que as pessoas acometidas pelo autismo podem ter ao longo de sua vida. Você falou do atendimento psiquiátrico, mas esse atendimento, ele existe no SUS? É fácil obter esse atendimento ou só clínicas particulares, especializadas, que podem atender os casos? É uma das maiores dificuldades das famílias hoje com jovens, crianças, adolescentes com TEA, é o acompanhamento pelo SUS. Né? Os CAPS, os Centros de Atenção e Psicossocial da Infância e do Adulto, nem sempre dispõem de psiquiatras à disposição, nem sempre dispõem de medicação. É uma demanda muito grande para atender muitas deficiências, vários transtornos, e realmente deixa a desejar. Nós temos também em São Paulo o CAIS, né, o Centro para Autistas de Inclusão Social, que faz esse atendimento, mas a gente vê realmente uma saga mesmo, uma busca, um sofrimento das famílias, e a gente se compadece. Geralmente nós, pais, somos muito unidos, participamos de grupos, somos militantes, somos pais que buscamos, lutamos por políticas públicas. Nós acompanhamos mesmo aqui em São Paulo, vamos até a LESP, vamos nas reuniões, nas audiências públicas, buscar... Na Assembleia Legislativa, na dos Assembleia deputados estaduais. Sim, nós vamos atrás, nós vamos lá na Assembleia, conversar com os deputados, cobrar deles ações efetivas nesse sentido, porque não só a saúde do autista, porque eles precisam de um atendimento multidisciplinar. Eles precisam da terapia
terapia psicológica, né, que é a terapia cognitiva comportamental, que a gente chama de TCC, ou ABA, que o que a gente tem de mais novo no Brasil. A ABA é uma técnica diferenciada, com muitos resultados positivos também, que não é oferecido somente particular, não é oferecido pelo CAPS, né? E a gente vai atrás desses atendimentos, muitos pais vão atrás das medicações, e além disso precisa da fonoaudióloga, da TO, da terapeuta ocupacional, de um AT, de repente uma atendente terapêutica nas escolas, psicopedagogas para ajudar na aprendizagem, então neuropediatra, né, o neurologista, então é uma série de profissionais. O ideal seria se nós tivéssemos um centro de apoio, um centro multidisciplinar, com diversos profissionais que pudessem atender essas demandas, né? Porque o autismo, ele não é um transtorno que só assim que é acometido sozinho. Ele vem acompanhado das comorbidades. Então, o autista, ele não é somente um autista, digamos, ele tem essa base. Tem as consequências, né? Sim, ele tem essa base no desenvolvimento, mas junto com o autismo, temos aí o déficit de atenção, alguns epilepsia, outros o distúrbio do sono, 80% tem distúrbio do sono. Não dorme direito. Sim, somente com medicação, uso de medicação. O meu filho, por exemplo, é um caso. Ele dorme e ele faz uso de medicação para dormir. Após a medicação, e assim, toma a medicação para dormir, antidepressivo, após tomar 15 minutos ele dorme. Então, a gente tem aí essa dificuldade, inclusive os convênios, até mesmo os convênios, a gente fala do SUS, mas até mesmo os convênios, existe aí uma luta, uma briga, muitas vezes para poder ter a autorização dos convênios para essas terapias, porque é uma terapia permanente, né? Ela não tem um período, o espectro ele vai permanecer por toda a vida, ele não tem cura. E quando você vai adquirir um convênio, tem lá as perguntinhas de doenças pré-existentes, e aí certamente vai dar uma complicaçãozinha ali para ele atender, não é isso? A gente é importante que os pais sejam o mais sinceros possível, né? Que eles declarem isso na ficha, no preenchimento, para que tenha o direito garantido, né, de atendimento em todas as esferas ali do convênio multidisciplinar para o filho. Mas as escolas também deixam muito a desejar. A gente fala de saúde, e aí tudo bem, começou a ser atendido, a saúde já está caminhando, já está tomando medicamento, e para a criança estudar? Como é que se faz? Tem escola pública que atende, que inclui essa criança? É necessário que ela seja incluída ou é melhor que ela faça uma escola, que ela curse uma escola independente ou própria para o autista? Então, isso tudo vai depender, é por isso que eu disse que nenhum autista é igual ao outro. Depende realmente do nível em que esse portador do TEA esteja, né? De acordo... o que a gente tem em termos de lei, né? A Lei 12.764 de 2012, é a Lei da Política Nacional dos Direitos de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. O que ela prevê? Ela regulamenta, ela prevê o incentivo na rede regular, a matrícula na rede regular desse aluno, com o objetivo de favorecer e promover a interação social dele. Certo. Né? Então, colocando na escola pública o direito a conviver com todas as crianças. Mas nós, familiares, pais de autistas, sabemos que a escola ela não está preparada para receber essa demanda. Os professores não têm essa formação. Não adianta nada você ter uma sala para essas crianças serem abrigadas, serem recepcionadas, serem acolhidas pelo ensino, se o professor não está preparado para isso. Sim, não há recursos e não há também a questão de formação acadêmica. O professor ele não tem esse preparo, são salas numerosas, o que não vai favorecer a autonomia ou mesmo a interação. Pelo contrário, os autistas eles podem apresentar hipersensibilidade ou hipossensibilidade sensorial. Então,
o barulho, o cheiro, o barulho alto, ou mesmo uma movimentação intensa de pessoas, podem desregular e criar um colapso ou crises. Então, o professor não vai saber como lidar com uma crise de um autista com mais 35, 40 numa sala, né? Ele não vai conseguir dar conta de alfabetizar um autista com mais 30 ou 35 crianças com dificuldades também, né? Incluir não é só colocar na sala de aula, mas favorecer e garantir os direitos e a maneira como essa criança vai aprender. Né? E nem sempre os professores têm condições disso. Então isso é uma situação muito difícil que os pais têm que enfrentar, e hoje não só os pais, mas os professores também, que têm criança dentro do espectro em sala de aula, eles têm que estudar, têm que se adequar, tem que se fazer um plano, um currículo, uma adaptação curricular, atividades voltadas para esse público, o que não é fácil. 11h37, hoje falando a respeito de autismo no programa Unifiel 60 Minutos, e a especialista Érica Fernanda está abordando um assunto bastante interessante. Ela já disse aqui que cerca de 2 milhões de pessoas, elas possuem autismo aqui no Brasil. Sim. 2 milhões de brasileiros são acometidos pelo espectro do autismo. Além disso, ela disse que em 10 casos, 8 são crianças do sexo masculino. Sim. Então, 80% dos casos são crianças do sexo masculino. E que as crianças, quando você quer diagnosticar, preste atenção no seu filho lá pequenininho, lá recém-nascido, ou que já começa a ter manifestações de convivência com os pais, se ele tem um certo desvio no olhar, se ele não interage muito, isso é muito importante. E à medida que atraso da fala, à medida que ele vai crescendo, então são diagnósticos que o próprio pai pode fazer na criança, pode ver esses sinais que a criança está demonstrando para que ela não perca essa fase, porque se você diagnostica bem precocemente, há uma chance maior do tratamento fazer mais efeito, não é isso, sim, Érica? Sim, é determinante. O diagnóstico precoce e a intervenção terapêutica precoce é o que vai ditar o resultado do tratamento de autismo. O meu filho, ele passa na fono desde os 3, hoje aos 15 ele já teve alta, mas foram aí 8, 10 anos de fono, e a gente sabe que hoje ele fala perfeitamente, e a gente sabe o quanto ele evoluiu, o quanto ele cresceu, desenvolveu por conta dessa intervenção precoce. Talvez eu poderia ter sido até mais precoce. Eu consegui fechar o diagnóstico somente aos 4 para 5 anos. De 4 para 5, ele já estava quase na hora de ir para a escolinha. Sim, ele já estava entrando realmente na escola, ele entrou na educação infantil. Mas hoje é possível diagnosticar com 2 anos. 2 anos é possível diagnosticar. Então, levando no neuropediatra, no psiquiatra, é possível diagnosticar uma criança. E dependendo do nível do autismo, por exemplo, aquele nível mais leve, que há uma interação, há uma sociabilidade, ele pode levar uma vida normal, por exemplo, o adolescente já começa a namorar, já começa a ter interesse por outras coisas, por viagens. É possível isso? Sim, a gente vê isso, acompanha isso, mas assim, é que a gente, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que lá existem muito apoio, muito incentivo, muito recurso na causa autista, né? Se investe anualmente milhões no tratamento, no diagnóstico e na manutenção do espectro. Então, por exemplo, lá é possível os pais ficarem mais tranquilos porque existem as residências assistidas, porque a criança com autista se torna um adulto autista. E a maior preocupação dos pais, os pais hoje que estão me ouvindo, a maior preocupação, o maior medo dos pais é morrer e não ter com quem deixar os filhos. A nossa preocupação é o que vai ser do meu filho quando eu não estiver mais aqui? Quem vai cuidar dele? Né? Os casos mais sérios, graves e moderados, é uma preocupação, porque essa pessoa permanece na casa dos pais. E não há residências assistidas aqui no Brasil. Né? E lá existem também grupos de apoio
de comunicação e de terapia coletiva, onde facilita muito esse encontro de autistas, né, e promoção entre autistas. Aqui no Brasil é mais difícil. A gente tem acompanhado, né, principalmente aqui em São Paulo, algumas políticas públicas, algumas iniciativas bacanas, né, por exemplo, do Cinema Azul. São sessões azuis que têm acontecido aqui em São Paulo, principalmente, de sessões de cinema voltadas para pessoas, para o público autista. Uma vez por mês, nos shoppings, nos principais shoppings. Mas o filme tem que ser diferente? Tem que abordar um tema... Não, é um filme normal, com uma sessão com meia luz. Meia luz. É uma sessão onde não é totalmente escuro o espaço, mas uma meia luz, onde se sabe, onde os pais vão para o cinema sabendo que lá terão outras famílias autistas, portanto meu filho pode gritar, meu filho pode ser ele mesmo, sem que com isso eu passe por uma situação de constrangimento, de preconceito, mas de aceitação. A gente tem ali um momento de troca, do encontro de famílias. A gente tem também iniciativas como piqueniques para autistas em parques, onde a gente mobiliza esse encontro de famílias. Então, a gente tem buscado e algumas iniciativas também de empresas em contratar autistas. Nós já temos acompanhado esse avanço, né, de algumas empresas fazer essa contratação do deficiente, né, do jovem. Antes a gente sabia que as empresas haviam começado a contratar os Downs, né, as crianças com síndrome de Down. E agora também o autismo já tá acontecendo. Sim, até porque eles são exímios executadores. Dependendo do nível em que eles se encontram, dessa autonomia, é dado uma tarefa e essa tarefa é cumprida. Porque geralmente o que eles vão fugir? É do contato social, né? Mas eles são perfeitos, muito bons em executar tarefas, em executar, seguir regras e fazer uma tarefa com qualidade. E na área das artes, eles são bons músicos, bons artistas, pintores? Sim, eles têm muitos deles têm um ouvido musical, uma sensibilidade muito grande pelas artes, pela música. Meu filho pinta quadros, muitos quadros, e é deles mesmo. É como qualquer outra pessoa. A gente tem aí as múltiplas inteligências, e o autista ele vai contemplar essas múltiplas, muitos deles com essa sensibilidade para o esporte, para as músicas, para a arte, é comum. Existe uma idade que a gente pode caracterizar que o autista vai viver até determinada idade por conta dos problemas secundários que ele vive? Não. Nesse ponto de vista, não. Do termo biológico, não há uma limitação, é uma pessoa que vai viver muitos anos na sociedade. Vai envelhecer. Sim, e o que os casos que a gente fala que são os níveis leves, né, o grau mais leve, ele vai se ajustar à sociedade. Deve haver muitos autistas entre nós, adultos, que sem diagnóstico, pessoas que a gente tem descoberto aí que é autista depois dos 40, dos 30 anos. É verdade isso? Sim, pessoas que depois de casados falam, hoje faz sentido para mim todo o sofrimento, toda a dificuldade de se manter no emprego, de não ter amigo, das dificuldades de bullying, sofrimento que passou a vida inteira, ele só consegue compreender quando ele recebe o diagnóstico. Então o diagnóstico não é rotular, mas é explicar, né, por que eu sofro dessa síndrome, por que eu sou diferente das outras pessoas. Fica aquela lacuna no desenvolvimento da vida da pessoa. E quando ela descobre o diagnóstico, aquilo faz sentido para ela. E essas pessoas, normalmente elas são o quê? Mais tímidas, não interagem muito? Como é que funciona isso? Esses que nunca tiveram o diagnóstico? Não, são pessoas que conviveram na sociedade, trabalharam, muitas vezes se relacionaram, alguns não casaram, preferiram morar sozinho, mas eles tendem a seguir algumas rotinas, eles são muito... São perfeccionistas? Sim. Eles tendem a ter, alguns têm até um certo toque. Eles têm uma tendência, por exemplo, principalmente quando crianças, a gente observa, uma das coisas que os pais podem observar nas crianças pequenas, há uma necessidade de, um apego, uma necessidade de rodar objetos, eles gostam de objetos giratórios, uma função simbólica pouco desenvolvida. Então uma criança de 2 anos que brinca com, uma criança típica, uma criança normal, que brinca com um carrinho, ela vai representar o barulho do carrinho, vai fazer
vai dar ré, vai fazer a baliza. Enquanto que uma criança com autismo, ela vai brincar com o carrinho, com a roda do carrinho. Ela não vai fazer uma brincadeira de faz de conta. Ela vai brincar com a roda pela roda, simples só pelo fato de ver o objeto girar. Então, eles são encantados por objetos giratórios, circulares, como ventilador, brilhantes. E eles tendem a enfileirar carrinhos, enfileirar objetos. E se, de repente, alguém mexer, tirar, invadir o espaço dele... Ele vai se irritar com aquilo. Pode causar uma crise, um colapso. Né, porque tirou daquilo que ele fez. Ele alinha muito. É como se fosse um transtorno obsessivo-compulsivo. E os movimentos de pêndulo que a criança faz, chacoalha a cabeça, ou os movimentos com as mãos, isso são comuns esses? Não, em alguns casos, os movimentos com as mãos a gente chama os flaps ou os estereótipos, movimentos estereótipos. É uma maneira de regular, de extravasar essa hiper ou hipossensibilidade que eles sentem em relação aos órgãos dos sentidos. Então, é muito comum uma criança com autismo ouvir antes o barulho de um avião do que qualquer outra pessoa. Eles têm eles põem a mão no ouvido, né? O campo sensorial dele é muito maior que... Sim, eles ouvem muito alto e isso, o barulho excessivo pode deixá-los fora do eixo e até desregular, e também cheiros. Então, a visão, o fato, tudo isso faz com que ele precise extravasar essa pressão. E eles fazem isso através das estereotipias, ou seja, esses pulinhos, esses barulhos com as mãos, alguns batem palmas. O movimento de pêndulo, ele é muito caracterizado no movimento no clássico, no autista clássico. É uma maneira assim, não é todo autista clássico que tem esse movimento, mas alguns deles podem ter realmente o movimento de vai para frente, para trás com a cabeça, de se autoflagelar, de agredir o outro, e eles realmente podem fazer isso. Mas aí já não é um nível tão leve. Não, já é um nível mais grave, realmente. Embora nos casos de autista moderado, é possível também haver situações de autoflagelação, de autoagressão, é possível também. Tudo bem, 11h48, falando hoje a respeito de autismo com a especialista Érica Fernanda Ursulino Lemos. E na questão de livros, existem escritores, especialistas, estudiosos, cientistas escrevendo a respeito do autismo para que que a sociedade possa se informar melhor a respeito disso? Hoje nós temos aí um avanço em relação a isso, surgimento de políticas públicas, o surgimento de grupos, né, e diversas bibliografias. Nós temos ainda no Brasil pouco estudo sobre autismo. O que nós temos é muito aí, é um fenômeno midiático, né? O autismo se tornou um fenômeno midiático, muito tem se divulgado na mídia, mas os artigos e estudos a gente acompanha muita pesquisa vinda de fora. Muita coisa que a gente tem que traduzir, que vem dos Estados Unidos. E os grandes médicos até mesmo, por exemplo, o Dr. Gadia, que é uma referência em autismo, ele atende nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil a gente tem o Instituto de Psiquiatria aqui no Hospital das Clínicas, o Dr. Estevão Valdaski, que é o responsável por estudar e encaminhar projetos e uma referência em autismo no Brasil, e muitos outros. E a gente tem à disposição através das redes sociais, grupos de família que faz essa propagação, sabe? Normalmente as famílias vão se reunindo, Sim. já que elas têm aquela dificuldade em comum, né? Sim. Então eles acabam preferem a vivência dentro de grupos assim. É verdade, eu participo de grupos de mães e pais e de famílias que nós temos ali advogados, profissionais de saúde, nós temos terapeutas, nós temos arquitetos, nós temos vários profissionais que estamos juntos em um objetivo comum, que é falar
dos nossos filhos, divulgar coisas dos nossos filhos, e é interessante porque nós somos muito unidos. Nós falamos de tratamento medicamentoso, nós discutimos a questão do que é bom ou ruim para os nossos filhos, nós discutimos a questão da legalização, por exemplo, do óleo de cannabis, se isso é importante, se isso vai trazer benefício, da importância do tratamento medicamentoso, da terapia, dos custos. Então, é um lugar onde se pode ter informação e, ao mesmo tempo, ser apoiado, né? Você falou do óleo de cannabis, ele está sendo utilizado para o tratamento do autismo ou não? Na verdade, não, porque não é legalizado, Tá. né? Mas existe uma especulação a respeito, existe, né? E 11 horas e 51 minutos, falando com a Érica Fernanda a respeito do autismo, que casos... Você, como especialista, você também atende pessoas nesse sentido? Você trabalha com isso também, Érica? Atualmente, o que eu venho fazendo, eu já trabalhei como professora, já tive aluno autista, mas hoje, na minha atuação, eu tenho feito um trabalho de formação de professores. Eu trabalho com formação de professores, eu dou aula e desenvolvo cursos de formação na área de atendimento educacional especializado para autistas, de deficiência intelectual, cursos e palestras para poder ajudar o profissional com dicas mesmo, como atender um autista em sala de aula, de que maneira eu posso fazer uma adaptação curricular, eu dou essa orientação. E também aos pais, o que fazer, né? Porque os pais têm uma dificuldade muito grande de como estabelecer essa parceria de escola, de como organizar essa rotina dos filhos. Então, eu faço essa ponte mesmo. Esse grupo em rede social que você tem para discutir esses temas, ele é aberto? Dá para você deixar esse grupo no ar aqui para que quem se interessar possa participar? Ou você quer deixar um e-mail seu para promover palestras? Eu posso deixar o meu e-mail, porque nós temos aí, eu participo de muitos grupos de mães, né? Grupos de WhatsApp, inclusive, uma ouve e ajuda a outra, mas eu prefiro deixar o e-mail para contato, né? Um telefone para contato, para que as pessoas possam, de repente, buscar informações. Posso falar? Claro, fale. Um e-mail de contato seria o Érica, com C, Érica F, de Fernanda, ursulino, ursulino, @gmail.com. Repete, por favor. Érica F. ursulino@gmail.com. Muito bem, Érica Fernanda Ursulino Lemos. Eu acho que o programa de hoje serviu bastante para que a gente possa informar o nosso ouvinte a respeito desse transtorno que é o autismo. E eu quero agradecer imensamente a tua participação. Imagina. Volte mais vezes para a gente falar em uma outra oportunidade a respeito disso, do comportamento das crianças, como é que elas porque elas são seres ativos na sociedade também, se elas tiverem independência. Né? Quanto mais independência o indivíduo com autismo, mais ela vai poder participar, mais ele vai poder participar da sociedade, né? Sim, autonomia, né? Autonomia, independência. Então, muito obrigado pela sua participação. O Unifiel 60 Minutos fica por aqui. Um grande abraço e até amanhã. Nova